convidar o doutor Marcílio Braz da Silva Júnior para proferir a última palestra do dia, cujo tema é Desafios da implementação da LGPD no setor público. Por gentileza, nosso agradecimento, uma salva de palmas. A juíza Renata Baião coordenará esta mesa. Marcílio Braz da Silva Júnior é advogado especializado em privacidade e proteção de dados, fundador da Privacy Academy, especializada em capacitação em privacidade e proteção de dados pessoais, gerente de projetos em tecnologia da informação e secretário da Comissão de Direito da Tecnologia e da Informação da OAB de Pernambuco. Professor da Universidade Católica de Pernambuco, MBA Digital Strategy da Faculdade Egas Moniz e na pós-graduação Law and Tech da Damásio Educacional, na pós-graduação Direito Digital e Compliance da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na pós-graduação Compliance Digital e professor convidado da Universidade de Pernambuco e idealizador do curso de extensão Introdução à LGPD. É também pesquisador da Smart Cities UPE e Liga de Direito Digital de Pernambuco. É aluno da 5ª Escola de Governança da Internet, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, e técnico em telecomunicações pela Escola Técnica Federal de Pernambuco. A palavra eu devolvo à juíza Renata Baião. Mais uma vez, obrigada. Bom, é uma honra poder apresentar introduzir a fala do meu amigo Marcílio, né, e eu gostaria de dizer aos senhores que esse simpósio ele conseguiu realmente reunir pessoas que conhecem profundamente de sua área. E primeira vez que eu vi o Marcílio falar foi num webinar da Exim, e foi a primeira pessoa que eu vi falar em um webinar gratuito sobre um roadmap de proteção de dados. E isso me deixou muito impressionada, porque até então tudo que se ouvia falar era LGPD, tem que ver como é que vai ficar isso aí, tem que estudar melhor isso aí, não sei bem como é que vai ficar isso aí. E o Marcílio ele trazia uma linha de raciocínio muito coerente e um roadmap que realmente parecia fazer e faz muito sentido até hoje. Então, é uma honra tê-lo aqui conosco. Por favor, Marcílio, você tem 40 minutos, 45. Boa noite a todos, aos que resistiram. Já tão tarde, né? Mas, assim, vamos fazer valer a pena, né, pessoal? Antes de mais nada, eu queria agradecer demais o convite, tá? Na pessoa do Dr. Rodrigo, né? E também da doutora Denise, Marcelo, e dizer o seguinte, que eu fico muito, muito feliz assim, por ser uma pessoa que vem da iniciativa privada e que tem rodado literalmente o país todo, né? Com curso, com palestras, e poder dizer o seguinte, que chega a quem, como eu, milita, e outros tantos nessa área, chega a emocionar poder ver o poder público ter uma iniciativa como essa, né, da comissão aqui, de tudo que está acontecendo aqui em Santa Catarina. E, infelizmente, né, é o primeiro, e até onde eu tenho conhecimento, nesse estágio de maturidade único. Mas, com certeza, isso vai reverberar, né, até porque o tempo urge e a gente está aí em cima, né. Agosto do ano que vem já chegou, né? Para quem não percebe ou não sabe isso, saiba. E eu não estou aqui para dar nenhuma má notícia, né? Mas a ideia é passar para vocês uma proposta de um roadmap de implementação baseado no que a gente já tem de melhores práticas lá fora, tá? Não há que se falar em inventar roda, pessoal, não há que se falar nem em entender LGPD como se fosse uma coisa única que nasceu agora aqui. Assim, não, a gente está falando aí de pelo menos 50 anos de história, né? Se a gente for olhar somente a Europa. Então, assim, a partir de estudos justamente nessa área de GDPR, tá? Foi possível montar um roadmap para a gente fazer o que a lei só fala que a gente deve fazer. A lei não tem uma linha sequer dizendo como a gente deve alcançar isso. E é um desafio muito grande, porque ela é uma lei sui generis.
ela é uma lei que é engraçado, porque quando você vê assim, é lei, aí o pessoal pensa assim, não, isso manda para o departamento jurídico, né? Aí quando chega no jurídico, diz, não, peraí, bicho, é proteção de dados. Não, então manda para o pessoal do TI. E fica nessa, e na verdade a gente vai vendo que isso aí é uma lei que ela perpassa e ela vai afetar todas as áreas das empresas e dos órgãos públicos. Porque ela requer um conhecimento multidisciplinar, né, interdepartamental. Então, a ideia aqui é trazer para vocês um resumo. Tá? A Renata, muito gentilmente, aí falou do webinar. O webinar tem 1 hora, eu acho. Né? Eu vou tentar resumir aqui para vocês e dar um enfoque mais para a área pública, né? Considerando que a gente tem aqui já esse embrião aqui no TJC, já tão exitoso. Então, cadê aqui? Vamos lá. Então, pessoal, começar colocando a coisa um pouco em contexto com relação ao setor público. A gente já viu várias pessoas falando aqui brilhantemente, né? Destaco, e eu não teria como não destacar, a fala do Dr. Rubens, que assim, foi uma coisa... eu faço parte de um grupo, tá, pessoal, que é coordenado pelo Disseu Santa Rosa, e que é um grupo de estudos que reúne boa parte, inclusive, das pessoas que vão palestrar aqui, tá? Marcelo Leonardo, o Bione, todo aquele pessoal que vai estar aqui também, o Walter também está, enfim. E a gente estava, né, está todo mundo acompanhando a transmissão ao vivo, e eu estava aqui no celular olhando assim, e a gente comentando assim, impressionado como é que a gente conseguia ver assim, não digo pela primeira vez, mas de um modo tão destacado, uma pessoa do judiciário, né, e um desembargador falando com tanta desenvoltura, que eu confesso que teve hora quando ele falou, por exemplo, de garfanço, eu disse, não acredito, cara, é esse o judiciário que eu quero para mim. Né? E o comentário geral no grupo era justamente esse. E é muito bom, e ao mesmo tempo a responsabilidade muito, muito grande para ele, né? Porque assim, né, pesa sobre os ombros dele, mas eu tenho certeza que, a exemplo do que a gente já está vendo aqui em Santa Catarina, isso vai disseminar. Né? Mas a gente precisa correr com isso, tá, pessoal? Isso aí, infelizmente, eu tenho rodado muito país e eu vejo que a coisa não está num ritmo nem perto daquilo que a gente precisaria. Mas, enfim... então, colocando, já foi falado tanto sobre aspectos gerais da lei, então, assim, a gente já sabe que a gente está falando aí do Estado como um grande controlador de dados, né? Como é em qualquer lugar do mundo. O Estado sempre vai ser o maior controlador, tende a ser o maior controlador no Estado, num país. Ele tem dados de todos os cidadãos, já é uma coisa que, por si só, já fala muito, né? E ele é, talvez, o maior empregador daquele país. Então, assim, a gente junta isso daí, assim, a gente está falando aí de clientes externos, está falando de titulares de dados externos, aí da população, da sociedade civil, e está falando também de titulares de dados, que são clientes internos, que são servidores, né? E funcionários dessas empresas públicas. Então, assim, a gente vê de cara que o setor público ele tem a necessidade premente de ter essa adequação e essa aderência à lei o mais rápido possível, exatamente por conta dessa relevância dele dentro do ecossistema. E aí, falando um pouco sobre as excludentes, já foram também bem trabalhadas aqui durante o longo do dia, né, com relação lá no artigo 4º, para fins exclusivos de segurança pública e tal, e com relação à questão do uso específico que você tem lá, a possibilidade do poder público poder utilizar, né, os dados lá no artigo 7º, né, como uma das possibilidades lá de tratamento. E ele também, no artigo 24, ele cita lá a questão das empresas públicas e a sociedade de economia mista. Continuando aqui, eu queria só dar primeiro um contexto para vocês, tá? Mas vamos seguir, então, aqui para na nossa jornada aqui rumo à conformidade. Então, pessoal, a primeira ideia é a seguinte, falar um pouco rapidamente sobre mim. Eu sou advogado, mas eu também sou gerente de projetos, eu venho da área técnica, eu trabalhei 25 anos na iniciativa privada, na IBM, então, assim, nos últimos 10 anos na IBM eu era gerente de projetos, então, assim, é impossível eu não olhar para essa implementação e não enxergar um projeto, mas isso não sou só eu não, tá? Se você vai pesquisar lá fora, você vai ver que existe a necessidade de você ter uma abordagem a partir de alguma metodologia de gestão, porque tem muita atividade envolvida, o volume de dados é muito grande e você não consegue fazer essa coisa funcionar se você não tiver um sistema de gestão por trás. E, infelizmente, nós, operadores de direito, de maneira geral, a gente não é muito bom de gestão. A gente não tem uma disciplina de gestão em faculdade de direito, que é uma lástima, né? E agora a gente se vê na seguinte situação, a gente precisa agora colocar isso para funcionar, olham mais para a gente, porque a gente é do direito, né? E como é que a gente vai fazer isso aí? Então, a minha sugestão sempre é a seguinte, adota
na fase de planejamento, que é a fase mais importante de qualquer projeto que você vai tocar. Tá? Você tem que você tem que investir muito tempo em planejamento. Porque quanto mais tempo você investe em planejamento, menos tempo você vai ter depois para chorar as pitangas, porque aquela coisa não deu certo que você tinha imaginado. Tá? Então, assim, a minha sugestão utilizem as ferramentas existentes, como, por exemplo, o PMBOK, né, o Project Management Book Knowledge, que é a bíblia da gerência de projeto. Porém, nem todo mundo vai conseguir ter tempo de parar para estudar ele a fundo. Tá? Todo mundo vai ter que passar o que eu passei. Então, eu dou uma sugestão para vocês. Existe uma versão, como é que eu posso dizer, mais leve dele, chamada PM for an NGO, tá? E vocês podem pesquisar isso depois na internet, que ela é gratuita. E ela na verdade, o seguinte, a ideia foi, pegaram o PMBOK, que é um negócio deste tamanho, tá? E deram uma enxugada nele para direcionar para pessoas que trabalham com ONGs, que de repente não têm nem tanta formação assim. Então, assim, vamos deixar a coisa mais simples e pegar essas ferramentas e disponibilizar para eles. Então, assim, se você não tem tempo, se você não tem familiaridade com o PMBOK, lê o PM for NGO, que já vai te dar uma ideia muito boa, porque a ideia toda é a seguinte, você precisa trabalhar com cronograma, você precisa trabalhar com uma divisão estruturada de tarefas. Você precisa trabalhar com uma série de mecanismos, como, por exemplo, um controle de comunicação e também de uma estrutura interna que você precisa montar para o projeto, que, se você não tiver isso, você vai sentir muita dificuldade para operacionalizar. E não à toa aí nascem os comitês de implementação de compliance, ou, no caso, de compliance e conformidade em LGPD. Tá? A ideia também é a seguinte, a gente tem um sistema de gestão de segurança e informação. Tá? A lei ela não fala como a gente deve implementar ela só diz assim, olha, eu quero que você tenha isso aqui. Ela só fala o quê, ela não fala o como. Então, as ferramentas para a gente atingir esse como estão numa norma ISO, a 27.000. Né? Na verdade, a família é 27.000, que você tem a 27.001, 27.002, 27.003, 27.005, mas basicamente 27.000 e 27.002, onde você consegue ter ali as ferramentas para você poder justamente montar um arcabouço interno para a segurança de informação. Porém, ela é muito ampla. Ela fala de segurança de informação lato sensu. Tá? E aí, agora, em agosto desse ano, né, mês passado, né, saiu a ISO 27701, que, na verdade, ela já era trabalhada como 27552. Né? E o que é que ela faz? Ela cria um PMS, né? É o Personal Information Management System, ou seja, segurança da informação, sistema de gestão de segurança da informação voltado para dados pessoais. Então, assim, é tudo o que a gente está querendo ouvir. Né? Então, ela, na verdade, ela funciona em conjunto com a 27001, ela não é autônoma, ela usa ela como se fosse uma escada para isso, tá? E ela adota e adapta controles que já existem para a segurança da informação lato sensu para a parte de segurança da informação voltada para dados pessoais. Já se falou muito aqui, na fala do doutor Anísio, foi falado isso, é impossível você pensar num projeto se você não tiver o comprometimento de cima. Tá? Não cansa repetir isso, porque assim, eu costumo dizer o seguinte, pode ser o melhor projeto do mundo, ser um bom sponsor, ele não vai para frente. Então, se você não tivesse, por exemplo, o presidente do tribunal, né, comprando a ideia, né, liderada por vocês, nada disso tinha acontecido. E isso vale, pessoal, para qualquer empresa pública, privada ou órgão. Não adianta você, se você não tiver o exemplo vindo de cima, se você não tiver a cúpula, né, dando o exemplo e dizendo que ela está engajada, você que está implementando, pensa só, você vai ter que perpassar por todas as áreas dos órgãos, mexer em todos e revisar todos os processos, e você vai ser aquele cara que é o chato da história, que você chega lá para mudar tudo. Se você não tiver investidura de alguém de cima dizendo assim, essa pessoa está fazendo isso porque eu quero que ela faça, não vai funcionar. A gente já vai ter resistência muito grande, pessoal, e quem está trabalhando em implementação sabe disso que eu estou falando. É uma mudança muito grande, tá? Não somente de cultura, principalmente mas não apenas de cultura. Tem uma questão muito forte, por exemplo, da parte de processos, da parte de soluções tecnológicas. Então, assim, se você não tiver um sponsor, né, uma pessoa de cima que garanta isso para você, que te dê essa investidura, você não chega lá do outro lado. Tá? E aí descamba justamente na ideia da implementação de um controle, de um comitê de implementação de compliance, né, em LGPD. O que eu sugiro sempre, né, e aqui vai de novo meus parabéns para a comissão daqui, né, é que não pode ser uma comissão muito inchada, por assim dizer, muito inflada. Vamos lá, a gente sabe que a gente vai ter que olhar tudo o que acontece dentro da empresa ou dentro do órgão público e vai ser decidido ali é um comitê executivo. Tá? E aí a ideia primeira qual é? Não, vamos colocar um representante de cada área ou de cada departamento.
Se alguém já tentou marcar uma reunião, né, com 20 pessoas diferentes, só para marcar a reunião a gente já sabe a dificuldade que é. Agora, você imagina você conseguir finalmente juntar 20 pessoas e colocar dentro de uma sala e decidir agora, vamos agora fechar nossa política de segurança e informação, que tem aqui 15 políticas diferentes que a gente não tem absolutamente nada até hoje. É impossível, pessoal. É impossível, é simplesmente impraticável. Então, a sugestão que eu dou é sempre você procurar colocar aí, algumas obrigatórias. TI, do departamento jurídico, quando a gente está falando de empresa, né? Se tiver no ente ou na empresa controladoria, RH é fundamental. E aí você seleciona mais algumas outras que você entenda que sejam chave, mas que não passe de 6, 7, no máximo 8, porque depois disso você não consegue administrar. E aí, para você sanar justamente o gap que existe entre, vamos supor, você tem 20 departamentos, mas você só está representando 8, o que é que você faz com esses outros 12? Você pensa na figura, e aí a gente está falando de novo de um projeto, em cada área você vai ter um ponto focal. Então, aquele ponto focal, ele passa a ser a representatividade daquele departamento que não está no Comitê de Implementação do Compliance, no entanto, ele consegue servir como canal de comunicação. Então, você atinge o departamento sem necessariamente ter que colocar ele lá dentro. Né? Então, assim, eu acredito que vocês aqui já estejam sentindo essa coisa, o como é importante você poder delegar e você capilarizar isso, sem ter que concentrar tudo na instância máxima, que seria justamente o Comitê de Implementação do Compliance. Tá? Daí vem já uma outra questão que a gente sabe que é crítica, né? Que é a figura do encarregado, ou DPO. E aí o que eu sugiro sempre é o seguinte, se você tem uma estrutura que você já montou, onde você tem aqui em cima o sponsor, você depois tem uma camada executiva aqui, que é o Comitê de Implementação do Compliance, depois você tem para cada departamento um ponto focal, é importante que você tenha um gerente de projeto do lado de cá da história. Você imagina que tem empresa, por exemplo, aqui atuando, né? E você do lado de dentro, olhando para essa estrutura aqui, tem um gerente de projeto interno. Essa pessoa vai ser a pessoa que vai viabilizar tudo o que acontece lá dentro, porque ela é quem conhece a empresa, não é a pessoa de fora. Não é a consultoria, não é o advogado. Quem conhece é quem está dentro. Né? Então, assim, essa pessoa ela começa a despontar como uma pessoa que provavelmente tem tudo para ser um DPO. E é interessante que quem for tocar esse projeto internamente já seja olhado com esses olhos. Porque você vê essa pessoa engajada desde o começo. Por quê? Por melhor que seja a consultoria, por mais competente seja o escritório de advocacia, no momento que ele termina o trabalho dele, ele vai embora. E lá dentro você vai ter que ficar tocando a coisa. E quem vai tocar? Quem é que vai treinar o DPO? Né? Então, assim, a gente precisa fazer com que isso seja um ongoing, que seja uma coisa que fica acontecendo o tempo todo, com a presença do DPO, de preferência desde o começo. A gente sabe que não é simples. Com relação especificamente à estrutura DPO, é uma pessoa, né? Seja jurídica, seja física. Mas é interessante a gente pensar numa estrutura, pessoal. Tem experiência lá de fora, né? A experiência na Europa, de que você não ter uma estrutura administrativa prevendo a figura do DPO, isso gera problemas. Então, assim, o DPO ele não consegue fazer tudo só, de jeito nenhum. Ele é a pessoa que vai ser a ponta de lança, ele é o embaixador, né? Como foi falado aqui, mas ele precisa de uma estrutura atrás. E aí a gente começa a ver desafios isso dentro da esfera pública. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Onde é que a gente vai arranjar orçamento para isso? Mas, assim, pessoal, eu estou trazendo um problema. Né? Estou levantando a bola, não consigo dar todas as soluções. Né? Mas, assim, é uma coisa para vocês pensarem. Tá? E a questão da conscientização, o que eu prego é o seguinte, eu acho que, ao longo de todo o processo, você precisa ter, e isso é uma demanda não da lei, pela via direta, mas da ISO 27001 e da 27701, que é a seguinte, é você ter um mesmo nível de conscientização balizado para todas as pessoas e todos os principais stakeholders, ou seja, os funcionários, os servidores, os principais fornecedores, com relação a aspectos básicos de segurança e informação e da LGPD. Isso não está escrito na lei, porém a lei fala lá, boas práticas, medidas técnicas organizacionais, é aí que você vai correr para a ISO, e na ISO vem falando isso, tá? no anexo A, lá, quando ele fala da parte de RH. Então, assim, pessoal, o que eu prego existem frameworks que sugerem, alguns dão esse curso de conscientização no começo, outros no meio do processo de implementação, outros no final. Eu prego que é mais interessante você fazer isso no início. Por quê? Quando a gente começar a fazer a parte de mapeamento, que quem já começou a fazer já viu o tamanho do problema, né? Que ele vai consumir uns 50% ou mais do tempo de toda a implementação, quanto mais conhecendo e entendendo por que está sendo feito aquilo, e aí, no caso, quem vai estar sendo entrevistado lá na ponta para dizer qual é o fluxo do dado, onde é que o dado está, qual é o dado, quanto mais essa pessoa souber no começo da implementação, melhor. Então, assim, o que eu sugiro é, de um lado, você tem a obrigatoriedade de você dar um treinamento para 100% da tua população. Do outro lado, você vai ter um trabalho mais à frente que demanda conhecimento nessa área. Então, dá logo no começo.
junta todo mundo. E aí já veio em aula, aluno dizer assim, então eu vou fazer 2, 3 treinamentos diferentes, assim, dividir por, vamos lá, botar um treinamento para autodireção, um treinamento para gerência e um treinamento para o resto. Assim, não. Primeiro que é o seguinte, se você quiser fazer, faz, mas a lei só exige um. Né? Pela via indireta, ela só vai exigir um. Mas pensa no efeito psicológico que é, né, um ser humano. Você colocar dentro de um mesmo auditório, né, todos os servidores junto com o presidente do tribunal, tal, o impacto que isso causa é muito maior, porque o motorista, né, ele vai dizer assim, olha, o negócio é sério mesmo, o homem está aqui. Então, assim, pessoal, a ideia é essa, porque a gente está falando de uma mudança de cultura muito grande que afeta a todos. Então, quanto mais você conseguir fazer com que seja disseminado, você mostre e você evidencie que isso é uma coisa que todos estão engajados, melhor para todo mundo. Tá? E aí, por fim, vejam bem, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar muito sobre essa coisa de LGPD, e por onde começar? E a primeira coisa assim, começa um gap assessment. Eu já comecei com um bocado de coisa antes. Isso porque eu não falei que é importantíssimo, já que a gente está falando que é uma lei baseada em risco, você analisar a matriz de risco, você entender o apetite de risco daquela empresa ou daquele órgão, e a partir dele você usar as referências para você poder tratar o risco de segurança da informação. Só que a gente começa a ter um outro problema. A gente não tem risco corporativo do jeito que a gente devia ter em órgãos públicos. Então, é mais ou menos o seguinte, você tem que chegar com um pedaço da pizza quando você não tem a pizza. Né? Mas isso é um desafio que a gente tem que enfrentar, porque é uma lei orientada a risco, ela é uma lei que ela pensa assim, e se der errado? Então, aqui, se der errado, a gente tem aqui, eu já me preparei. Tá? Então, o Gap Assessment, o que ele é, basicamente? É onde eu estou para onde eu quero estar. Da minha situação atual para o Éden da conformidade. Então, quando você começa a fazer esse exercício, e sugiro que façam, existem ferramentas, inclusive, gratuitas, tá? Na internet é o que mais tem. Eu digo para todo mundo, não conseguiu coisa aqui no Brasil, vai para um site europeu, você vai encontrar coisa lá. Tem um site da SEO, que é a autoridade europeia do Reino Unido. Tem um site da CNIL, que é a francesa. Eles são riquíssimos em termos de conteúdo. E aí, você, quando fizer esse gap assessment, justamente essa comparação da distância entre o que eu quero estar, onde eu estou hoje, não se espante nem fique muito triste se você chegar a 3%, 5%, porque não vai ser muito diferente disso, não. A gente está muito aquém. A gente não tinha essa cultura, a gente passa a tê-la agora, que é um absurdo, porque eu tenho certeza que qualquer empresa ou órgão público, se você perguntar se seus dados estão seguros, ela vai dizer que sim, só que ela não sabe onde é que estão os dados. Então, eu não sei como é que você pode assegurar uma coisa se você não sabe onde é que está. Né? Mas, enfim. Então, seguindo aqui, né, o roadmap, que eu sugiro para vocês, assim que... Agora... Aí a gente parte da... só um detalhe. Isso aqui eu estou colocando, pessoal, para efeito didático, numa linha cronológica. Só que isso para efeitos práticos. Quem conhece Gantt sabe o que eu estou falando. Né? Isso aqui vai ser um cronograma que ele vai ter várias ações funcionando ao mesmo tempo. Você não consegue fazer isso de modo linear. Começou essa, terminou, eu começo a outra, porque senão a gente vai terminar essa conformidade em 2030. Tá? Então, a gente precisa fazer sim, e aí, de novo, reforço a importância de você ter uma abordagem orientada a projeto para você tratar disso com um cronograma realista que consiga fazer a melhor utilização dos recursos, que não são, a gente não sabe, absurdamente grandes, para poder chegar lá na outra ponta. Tá? Então, basicamente, você fazer, nesse momento, o mapeamento de todos os seus processos, a partir deles, você levantar quais são os dados que você tem, tá? E aí, no conceito de data point, ou seja, você vai contar por quantos data points. O que é um data point? É o titular do dado, por exemplo, uma empresa, ela tem 10 funcionários. Ok. Quantos dados normalmente você coleta de cada funcionário? Não, quantas classes de dados? Né? Assim, não, sei lá, 100. Então, vai ter 100 mil. Então, assim, eu conto com a quantidade de data points para poder ter um quantum. Porque isso é uma coisa que se pergunta muito. Assim, mas como é que eu vou saber quanto tempo eu vou demorar a fazer isso? Assim, você vai saber pela quantidade de trabalho que você vai ter. E você só vai mensurar isso à medida que você consegue determinar esse quantum. Né? E aí, com esse quantum, você consegue, quebrando todas as atividades, você consegue gerenciar isso. Sem isso, você não consegue, pessoal. Tá? A partir disso daí, o que é que você precisa fazer? Você precisa olhar todos os processos da empresa ou do órgão público. E na hora que você olha para os processos, você não está olhando o processo per si, você está olhando o fluxo do dado dentro daquele processo. Não é que o processo não interesse para a gente, mas a gente não está aqui para desenhar processo, a gente está aqui para levantar fluxo de dados. É mais ou menos como se você colocasse um GPS no dado aqui e fosse acompanhando ele dentro do processo. É isso que interessa para a gente. E por que a gente faz isso? Porque a gente precisa avaliar os riscos. E é só vendo qual é o caminho que o dado percorre
E para você conseguir fazer uma avaliação de riscos, é a hora que você identifica, você já tem o ativo, você passa a identificar as vulnerabilidades frente às ameaças. Fechou a gestão de risco, pessoal. É isso aí. Tá? Então, por isso que é importante você fazer esse fluxo, tá? Você desenhar esses fluxos. E detalhe, tá? Isso é trilha auditável. Lá na frente, quando o ANPD bater na tua porta, não adianta você dizer que você tem conformidade, que você fez tudo direitinho, não é que você gerencia risco, você tem que mostrar. E para você poder mostrar que você fez, você tem que mostrar isso daí. Você precisa mostrar seu mapeamento, você mostrar seus fluxos. Tá? Nesse momento, é interessante, quando você faz o mapeamento, o que é que ele é? Então, você pega o processo, avalia aquele processo e vai avaliar os dados dentro daquele processo. E aí você vai pegando todas as qualificadoras que você tem. É dado sensível, não é dado sensível? Tem transferência internacional, não? Você vai qualificando. E nessa hora é interessante você já determinar a base legal. Vai ser a base legal definitiva? Não sei. Pode ser que sim. É interessante que seja. Não pode nem ser um trabalho exaustivo, nem também ser um trabalho que deixa para fazer depois. Porque você para pensar, por exemplo, em uma empresa média, você vai ter lá 100 mil data points. Se você não faz alguma coisa priorística, lá na frente você vai ter um problema terrível. Você vai ter que revisitar aquilo, né? E haja tempo. Então, assim, o ideal é que você pense na base legal naquele momento zero. Lógico, sabendo que em algum momento você pode revisitar isso. Tá? Então, seguindo aqui nosso roteiro, uma nova fase seria a parte justamente de montar as políticas. E aí vem um detalhe. Quando você vai fazer o mapeamento, existem pelo menos duas políticas que são essenciais. A política de retenção de dados, que vai dizer quanto tempo você precisa guardar aquele dado, porque a gente lembra, inclusive, o princípio da minimização de dados, que a gente tem que guardar o dado, coletar apenas o necessário para aqueles fins específicos e pelo tempo adequado, o mínimo necessário. Então, para você determinar qual é o tempo mínimo, você precisa de uma política que diga isso. Agora, você imagina o seguinte, pense em quantos processos, quantos fluxos, quantos dados a gente vai encontrar dentro de um tribunal. E a gente tem que determinar que aquele dado, naquela circunstância dali, ele tem que ficar tanto tempo guardado. Então, assim, às vezes é fácil, porque já tem uma determinação legal que diz que aquele dado tem que ficar tanto tempo. E quando não tem, você tem que definir isso. Então, isso tudo vai numa política. Então, eu coloco essa parte de você montar todas as políticas agora, mas é importante que você tenha, pelo menos, a noção de quanto tempo você vai guardar esses dados quando você faz o mapeamento, no step anterior, e por quanto tempo você vai precisar armazenar e a forma que você vai fazer isso. Então, assim, é o mínimo que você precisa ter para você seguir. Mas aí, nessa hora aqui, eu sugiro a hora que você monta todo o sistema de gestão de segurança da informação, todas as políticas, e aí são várias políticas. Políticas de bring your own device, política de descarte de informações. Então, tem uma série de políticas que a gente precisa ter implementadas, porque isso aí é uma demanda, acaba sendo uma demanda legal, porque é aí que estão as boas práticas. Tá? Nessa hora também é interessante a gente pensar em fazer os ajustes contratuais. Eu brinco dizendo que é essa hora que o advogado é advogado. Até agora ele está como gestor, ele está como psicólogo, ele está como gestor de crises. Nessa hora ele vai precisar efetivamente ajustar todos os contratos. E contratos com quem? Com os operadores, né, que é mais fácil a gente pensar nisso, com os funcionários, que no caso os servidores são os titulares dos dados, com o externo, e com os controladores conjuntos também, que é um outro conceito que a gente também pega do GDPR, que a gente tem por aqui. Né? Então, assim, essa é a fase e o momento de você acertar tudo que você tem de contrato. Então, acertou todos os contratos, vamos seguindo. Um próximo passo seria a gente olhar a lei pelo viés de quem mais interessa, o cidadão, todos nós. Se a lei não foi feita para as empresas, para os órgãos públicos, ela foi feita para a gente. Empoderamento, ela significa empoderamento de cidadania. A partir do momento que eu não uso aquela visão norte-americana, né, do consumidor, né, e eu uso sim a visão eurocentrista, a visão europeia, onde ali eu estou falando de um direito fundamental, né, eu, enquanto titular do direito, você, do outro lado, você está guardando uma coisa que é minha, que a mim pertence. Então, a qualquer momento, eu quero e devo e tenho que poder exercer meus direitos, né, de verificar se a informação existe, se ela está correta. Então, é esperado e está prescrito na lei que as empresas e órgãos públicos devam destinar um espaço no sítio eletrônico, né, para justamente esse acesso. E, em inglês, a sigla é SAR, Subject Access Request. Então, a gente precisa se preparar para isso, porque isso daí, inclusive, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com o dia 17 de agosto. Dia 16, não. Dia 17, segunda-feira. Né? Por quê?
Imagina a quantidade de pedidos que podem aparecer batendo na tua porta, né? Tanto de gente de fora quanto de gente de dentro, querendo saber, eu quero saber se você tem dado meu respeito, eu quero apagar se for o caso. Então, assim, a gente tem que estar preparado. E vejam que isso tem uma lógica, você só consegue oferecer para o cidadão a possibilidade dele poder, por exemplo, saber quais são os dados que tem a respeito dele, se você conseguir mapear antes. Se você não tiver feito isso, como é que você vai indicar para ele? Como é que você hoje... Experimente chegar para qualquer pessoa do TI, de qualquer órgão público, empresa, e dizer assim, olha, se um só, se um titular de dados pedir todos os dados dele, em quanto tempo você entrega? A lei fala 15 dias. Na Europa são 30. A gente é melhor do que o europeu. A gente faz em 15. Né? A gente faz pela metade do tempo. Você pode ter certeza, a resposta do pessoal diz assim, cara, uns 4 meses, 6 meses. Isso não falo nenhum. Agora, você imagina centenas, milhares chegando ao mesmo tempo. Que foi o que aconteceu no dia 25 de maio, lá na Europa, tá, pessoal? Foi todo mundo bater na porta, quem sabia. Né? E aqui, certamente, vai ter quem saiba e vai ter quem bata. Então, a gente tem que se preparar para isso. Tá? E aí, a regra básica de qualquer conformidade, você cria o processo, testa, registra, documenta. Tá? Então, seguindo aqui, um próximo passo seria você olhar justamente a parte que fala... essa lei é uma lei baseada em risco. Né? Então, a gente já fez aquela avaliação lá atrás e agora a gente tem um instrumento que ele nasce no GDPR, ele não existia. Existia com o PIA, né? na Diretiva 95, mas ele nasce oficialmente no GDPR, que a gente importa ele, que é o relatório de impacto. Que o relatório de impacto nada mais é o que é uma análise de risco determinada e focada num determinado processo, tá? Específico. E ela é trabalhosa. Quem já fez sabe o que eu estou falando. É você pegar todos os ativos, você colocar dentro de um contexto, você analisar aquilo dali, ver se os controles que você colocou em prática que estão refletindo o que você tinha feito nas políticas lá atrás. Porque a sequência é, eu tenho aqui meus ativos, eu tenho minhas ameaças, vulnerabilidades, eu agora adoto minhas medidas, com as medidas eu documento via políticas, e políticas agora eu vou lá e digo assim, está tudo pronto. Né? Eu vou precisar fazer isso, e a lei ainda não está suficientemente clara, pelo meu modo de ver, em quais situações a gente precisa efetivamente ter o relatório de impacto ou de PIA, mas eu garanto a vocês, é um trabalho bem grande. E aí, na Europa, ela fala assim, processo novo. Tá? Se a lei não entrou em vigor ainda, ela não existia nada nem parecido, então tudo é novo. Né? Então, significa dizer que, potencialmente, a gente vai ter que fazer de todos os processos. Então, assim, que venha logo o NPD para regulamentar isso, pelo amor de Deus, porque assim, a gente está precisando muito disso. E uma outra coisa que nasce também, que, na verdade, não nasce, ela vem ser reforçada na LGPD, que é a notificação de agora vazamento de dados, né? Que agora vazamento virou um termo formal na lei. Enfim, paciência. Que é o seguinte, você tem, no momento que você tem um comprometimento de um dos aspectos da segurança da informação, seja confidencialidade, integridade e disponibilidade, você precisa evidenciar isso para a autoridade e para os titulares. E, de novo, eu acho que isso ainda não está suficientemente claro em quais situações a gente precisa reportar apenas para NPD e para os titulares, vai fazer efeito recall, colocar na televisão. Isso está faltando. Então, assim, de novo, o NPD faz muita falta nesse sentido. O que não quer dizer, ao mesmo tempo, que a gente possa utilizar isso como uma justificativa para não fazer o que precisa ser feito. Porque, a não ser que a gente crie uma jabuticaba tremenda, né, que a gente consiga fazer uma coisa completamente diferente, mas uma lei que bebeu das mesmas fontes que o GDPR, se a gente consegue olhar para o que é feito no GDPR e tenta aplicar minimamente aqui, não é possível que vão mudar tanto assim. Né? Então, assim, dá sim para utilizar as práticas de lá. Eu acho que eu defendo isso assim, ardorosamente. Então, o DBN, que é o Data Breach Notification, basicamente o que é? Você notificar, né, você tem um processo para averiguar quando há um vazamento de informações e você notificar a autoridade. No Brasil não ficou definido ainda, de novo a definir via NPD, qual o tempo do momento que você tem conhecimento do vazamento até o momento que você precisa reportar. Lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, muito embora eles não tenham lei federal, né, regulamentando a questão de privacidade, mas todos os Estados americanos eles têm, os 50 eles têm leis que regulam a parte de incidente de segurança de informação, de vazamento de dados. Todos os 50 estados. E em boa parte deles eles colocam 72 horas, como a Europa também faz. Aqui no Brasil ficou tempo razoável. Né? Então fica aqui a critério da imaginação de todos vocês, já pelo adiantado da hora, assim, o que é que pode vir a ser tempo razoável. Mas, enfim. Mas eu acredito que a gente vai ter essa regulamentação também via NPD. E eu acho que tem grandes possibilidades de a gente seguir o que boa parte do mundo segue, que são justamente esse lapso temporal de 72 horas. Tá?
Então, seguindo, caminhando aqui para o final, pessoal. É interessante a gente sabe que a gente tem que tratar transferências internacionais de dados, tá? E por que deixar isso para o final? Porque quando você olha a quantidade de coisa que você tem que fazer, a probabilidade de você ter transferência internacional como uma coisa muito recorrente não é tão grande, a priori, tá? É lógico, acontecem aquelas coisas engraçadas. Por exemplo, você vai conversar com a pessoa, né? Você começa uma entrevista para saber se tem dados, aí você diz assim, você trabalha com dados pessoais? Você diz, não, aqui não tem nada, não. Nada da pessoa, nada. Aí ele vai dizer que tem nome, tem CPF, aí você descobre, tá bom. Mas assim, você faz transferência nacional? Não, de jeito nenhum. Transferência nacional aqui não vai, não. Tá bom. Esses dados que você coleta estão armazenados onde? Na nuvem. Assim, é mesmo? Onde? Não, vou dar um nome aqui. Na Amazon. Assim, é mesmo na Amazon. Em que país? Não sei. Assim, olha, desculpa te informar, mas eu tenho quase certeza que você tem uma transferência internacional de dados, né? E as pessoas não fazem a menor ideia, né? Só que isso assim, pessoal, de um ponto de vista metodológico, se você fosse se preocupar com tudo ao mesmo tempo, costumo dizer o seguinte, para você não fazer nada, você pensa em tudo. Então, você tem que sistematizar a coisa. Então, sistematicamente falando, eu acho mais interessante você deixar para o final. Isso não é uma ideia minha somente, não, tá, pessoal? Quando você olha os frameworks lá fora, inclusive o Walter falou do lado da SEO, né, que foi uma das minhas fontes, e eu digo, pessoal, vão lá para fora, vejam as coisas. Se eu consigo, vocês conseguem também, tá? É justamente colocar, eles têm a ideia de colocar essa parte de transferência nacional no final, tá? Porque você tem que identificar quais são esses dados, para onde é que eles estão indo, se o país oferece segurança ou não. E aí, de novo, a gente fica pendente por conta da NPD, porque o que é previsto lá de cláusulas corporativas vinculativas, de normas corporativas globais, cláusulas vinculativas, cláusulas padrão, para poder assegurar para aquela empresa que está fazendo transferência internacional para um país que não tem a mesma segurança jurídica que a gente vai ter a partir de 16 de agosto do ano que vem, isso aí tudo ele tem que ser chancelado pela NPD. Então, assim, de novo, a gente vai e volta lá para ela. Mas, de novo, existem modelos lá de fora. Adotemos os modelos lá de fora. E vamos torcer aqui para a NPD não fazer uma coisa muito diferente. Porque não vai, pessoal. Francamente falando, as pessoas que estão envolvidas nisso, os nomes que se falam, que se ventilam, são pessoas que todo mundo conhece, assim, são pessoas extremamente sérias e muito comprometidas e muito profissionais e que sabem como a coisa acontece lá fora. Então, assim, a minha expectativa com relação à NPD, assim, não podia ser melhor. Tá? Só acho que está demorando muito, né? E não somente eu. Então, seguindo aqui para o final, pessoal, algumas coisas que eu gostaria de pontuar. Basicamente, o framework é esse daí, tá? O roadmap é esse. Algumas finalizações, algumas coisas aqui para complementar, para finalizar. A gente está falando de um programa de conformidade, só que ele não é um programa ainda, ele não nasceu, ele é um projeto. Ele tem a definição clássica de um projeto, ele tem data para começar, data para terminar, né? Ele tem recursos limitados, ele tem um objetivo específico. Então, assim, você trata primeiro como um projeto, terminou, ele vira um programa. Então, muito provavelmente, o teu comitê de implementação de compliance ele vai refletir lá na frente um conselho diretivo que vai suportar toda essa parte, inclusive as decisões do DPO também, suportar o DPO. Não quer dizer que seja a estrutura do DPO, coisas apartadas. Tá? É um processo que, de novo, ele é baseado em PDCA. A própria ISO 27001 ela é baseada em PDCA, que é você está sempre aprimorando, você planeja uma coisa, você executa, você verifica, está ok? Não, então faz de novo, até você chegar ao estado da arte, que a gente sabe que não vai chegar nunca. Então, assim, a gente está o tempo todo atento e sempre revendo os processos e ver se está sempre, a gente consegue fazer de uma forma melhor, e sempre vai ter uma forma melhor. Tá? E aí eu parto para o que eu brinco, dizendo que é a parte da mitologia da LGPD. A gente tem algumas coisas, algumas situações já quase caricatas, né? A primeira delas é aquela coisa de dizer que não vai pegar. Eu adoro ouvir isso. Não, mas essa lei não vai pegar, não. E eu já tenho a resposta pronta. Quem me conhece já sabe qual é. Né? Assim, o que pega ou não pega é gripe, meu amigo. Lei se cumpre. Tá? Então, assim, a gente sabe que a gente precisa fazer com que o enforcement ele entre nisso aí, que o Estado, principalmente o Estado, ele abrace isso, mas a gente não pode simplesmente ignorar que isso não é uma lei que foi inventada no Brasil, porque a gente decidiu um belo dia criar uma lei, não, pessoal. A gente está tirando um atraso de 50 anos, a gente está se adequando ao resto do mundo. Então, não há que se falar aqui em essa lei vai dar certo ou não. Se não der, a gente está com um problema muito sério nas mãos. E não estou falando somente de uma empresa ou de um órgão, não. O país. Tá? O país está fora. Né? De OCDE, que nem entrou, né? Mas da OCDE, de um monte de coisa. E do jogo global, pessoal. Tá? Outra coisa. A questão da multa. Né? Eu sei que não se aplica, né, estrito senso aqui para o público, mas eu gostaria de levantar, até porque eu acho que é interessante. Esse é um momento, tem muita gente assistindo aqui, tem gente assistindo online também.
seguinte, quando você teve agora a mudança, né, com a queda do IVET, você tem lá algumas mudanças naquela sequência lá das 6, da escala de punibilidade. Né? Enfim, das sanções. Você vê de cara que a sanção pecuniária ela não é o mais pesado. O legislador ele não enxerga como mais pesada, porque são 6 originalmente, e ela é somente a segunda e a terceira de cima para baixo. Então, assim, as 3 últimas são muito piores. Então, de cara, você vê que não é multa que é o problema. Tá? Então, o Walter até falou essa coisa assim de vender o apocalipse. Isso é péssimo. A gente já tem um clima nesse país extremamente punitivista. Se a gente ainda for reforçar isso com uma multa, é lógico, para o empresário é importante ele saber até o quanto. Só que aí a gente entra num outro problema. O que é que a lei fala? Multa de 50 milhões, multa de 50 milhões. Fica todo mundo falando, né? A multa de 50 milhões, a multa de 50 milhões, ok, tá bom. Só que ele fala também no percentual, né, do faturamento da empresa. Né? É 2% limitado a 50 milhões. Não vou entrar nem na questão, no mérito, se vai ser por infração ou não, que tem já um projeto de lei para mudar isso. Mas vamos fazer só o seguinte. Vamos lembrar de regra de 3? Bora lá. Se você tem o limite da multa, 50 milhões, e 2%, porque o que vale é o percentual, os 2%, de quanto tem que ser o faturamento de uma empresa para ela poder ter uma multa de 50 milhões? Vou ajudar. 2,5 bilhões de reais. Ou seja, a gente vê o tempo todo mundo fazendo o terrorismo com a multa, mas quantas empresas no país, efetivamente, vão ter uma multa de 50 milhões, pessoal? Então, assim, eu gosto de pontuar isso, não para desqualificar a questão da multa, porque é importante, e diferentemente do GDPR, que lá é 4%, 20 milhões, o que for maior, né? Mas para a gente ver o seguinte, que existem sanções muito mais graves, como, por exemplo, a última, a eliminação de uma base de dados, que quebram a empresa ou acabam o funcionamento. Imagina, Deus me livre. Né? Aqui, eliminam a base toda. Acabou. Né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa tirar um pouco esse foco da multa. Vamos pensar maior. Né? E outra coisa, pessoal, que dá tempo. Vai dar tempo. Eu ouvia isso há 2 anos. Né? Eu ouço isso há 1 ano, há 6 meses, estou ouvindo isso agora. Cada dia mais, o pessoal costuma dizer um dia menos. Tá? Então, vamos correr, porque a gente já está com muito pouco tempo. E desculpa informar, quem começar agora, dependendo se for médio ou grande, não vai terminar tempo. Tá? Desculpa ser o portador de tomar notícia, mas essa é a real. Okay? E aí, alguns desafios que eu enxergo especificamente com relação ao público. Tá? Isso aí, esse primeiro nem tanto somente ao público. O ponto todo é o seguinte, pessoal. Por mais que você tenha um trabalho interno, existe uma tendência de você contratar ajuda externa, seja uma consultoria, seja um escritório, alguma coisa assim. A natureza desse trabalho, ele é um trabalho que ele demanda muito conhecimento de quem está fazendo aquilo ali no dia a dia, ou seja, o dono da casa. Então, quando uma empresa ou uma consultoria chega para poder fazer, por exemplo, um mapeamento de dados, ele não vai simplesmente traçar isso, tirar do nada, ou utilizar somente uma ferramenta, e a depender do tamanho da empresa, ele vai precisar de uma ferramenta sim para poder fazer isso, mas ele vai precisar fazer a coisa no detalhe. E para fazer essa coisa no detalhe, ele vai ter que sentar e conversar com as pessoas. Então, assim, um escritório, normalmente, de advocacia, ele chega num cliente, pega tudo que tem que pegar, bota debaixo do braço, vai para o tribunal, depois volta com o resultado. Quando ele vem fazer isso aqui, ou ele vai fazer em outro cliente, ou uma empresa de consultoria, ele vai ter que sentar aqui e fazer você trabalhar, para poder dar qualidade do trabalho, que é justamente de levantar, por exemplo, quais são os dados, vai ser aferida toda a qualidade do trabalho final. Então, assim, esse elemento de expectativa ele não existe. Eu já vi gente reclamando disso. Bom, a gente contrata uma empresa caríssima para o cara chegar aqui e fazer a gente trabalhar. Esse pessoal, desculpa, a natureza do trabalho é assim. Né? Quem conhece os processos da empresa? Quem está na empresa. Ponto. Né? Um outro ponto também que eu acho que é preocupante com relação ao Estado é o tamanho das bases. A gente está falando de muita coisa. Né? Não tem coisa pequena, não. Eu tive o privilégio essa semana de estar conversando lá com meus amigos aqui lá do TJ, no SP, né? e saber que o TJSP, para minha surpresa, ele é maior do que 3 vezes o segundo maior tribunal do país. Então, assim, é uma coisa descomunal, pessoal. Mas só que não é só o TJSP, não. Santa Catarina, qualquer outra empresa, é público, ele tende a ter uma base muito grande. São muitos dados, pessoal, quem está falando. Então, assim, eu acho que isso é um desafio a mais para o público. Tá? Outra questão também, a gente tem realidades muito distintas quando a gente fala de federal, de estadual e de municipal. Se a gente reclama e a gente vê a dificuldade que é para a alocação de recursos, né, na escala federal, você imagina estadual. E a realidade de São Paulo e do Acre não são realidades iguais. Né? E quando a gente vai para dentro de São Paulo, você pega, sei lá, a cidade do ABC e você depois pega uma cidade lá no interior de São Paulo. Então, assim, são realidades diferentes que, no final do dia, precisam entregar o mesmo resultado. Vejam o desafio que é isso.
né? Não interessa se você é rico ou pobre, você vai entregar do mesmo jeito. Tá? E aí a gente já emenda com a questão de recursos, tanto recurso do ponto de vista financeiro, quanto também recurso de capital humano, né? Que ninguém vai estar contratando, fazendo concurso a essa altura do campeonato para poder contratar gente para colocar, porque a gente precisa fazer a implementação da lei. Primeiro, não dá nem tempo para isso. Tá? Então, assim, é mais um desafio que a gente tem. E, por último, já foi falado algumas vezes, eu acho que quem mais falar, amanhã o dia vai ser fantástico, boa parte dos meus ídolos estão ali, né, dos meus mestres. Pessoal, é cultura. Não existe lei no mundo que se crie, né, que crie cultura. Isso aqui não vai tornar, tem um amigo que fala que com a criação do NPD e com a lei, a gente não vai virar a chave e virar a Suécia. Né? A gente tem um caminho muito longo pela frente. E essa mudança cultural, ela demanda muito esforço de todo mundo. E aí, pessoal, vai de cima até embaixo. E, mais uma vez, quanto mais alto você tiver a preocupação, quanto mais alto tiver o nível de conscientização e de sentir o quanto é preciso se trabalhar para a gente ter efetividade dessa lei, mais a gente vai conseguir um resultado adequado. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham ajudado de alguma forma vocês. Não fiquem preocupados, o negócio realmente é complicado. Mas a gente consegue chegar do outro lado. Se o europeu conseguiu, a gente consegue também. Tá bom, pessoal? Obrigado. Muito obrigada, Marcílio. Sobrou tempo, olha só. Muito bem. Muito obrigada, Marcílio. Como eu falei para vocês, o professor Marcílio ele consegue trazer essa abordagem bastante prática, com pontos de vista de várias áreas relevantes para a implementação de um programa de proteção de dados. Coisa que vocês conseguiram perceber da fala dele, não é mesmo? Muito obrigada. É, mais uma vez, uma honra estar do seu lado na mesa. Eu que agradeço. Eu agradeço mais o convite. Reforço que, muito embora seja um trabalho que a gente não está acostumado a fazer, e aí eu falo de modo geral, tanto para o operador de direito, não está acostumado a tratar com essa questão de tecnologia, e de tecnologia não está acostumado com essa questão jurídica. No momento que você tem a junção dessas áreas, né, você entendendo que ela é multidisciplinar por excelência, a gente consegue chegar ao outro lado. E amanhã eu tenho certeza que vocês vão ter assim, vocês vão ter um banho de conhecimento com quem vem falar aqui amanhã. Já não bastasse hoje, amanhã vai ser tão bom quanto. Muito obrigado, então, à juíza Renata Baião e ao doutor Marcílio.